Boa, boa, torcida corintiana, mascarado na voz. E hoje nós vamos reagir a esse vídeo que fala sobre a situação de Memphis Depay, que está cobrando seus direitos trabalhistas e o Timão corre contra o tempo para resolver. Será que vamos conseguir contornar isso? Se inscrevam aí no canal, deixem seu like e bora acompanhar esse vídeo, falou? Está na dele, ele quer receber. Memphis notificou o Corinthians sobre dívida e avisa que pode deixar de cumprir obrigações. É hoje, né, o prazo? Amanhã. Atacante holandês diz ter direito a 6 milhões, né, e 100 a receber. Ele disse que a primeira cobrança foi feita na gestão do Augusto Melo. O jogador alega que meteram um louco lá, lógico, né? Augusto Melo estava saindo fora, falou, vou deixar essa bomba que nem pra diz lá. o cara do Bop lá, essa aqui não é mais minha, essa pista não é minha mais, né? Então ele saiu fora, né? As informações dão conta que é 4 milhões e 100 de premiação pelo Campeonato Paulista. E o resto é do que, Lelê? Direito de imagem. Direito de imagem. Então, aí agora à tarde, né, já deu, o soldado passou um pouco o pano, falou que não é bem assim, e até também acho que a própria assessoria dele falou que ele tem intenção de cumprir o contrato até o final do ano que vem. E claro, né, quando vem informação dessa aí, já cai como uma bomba e todo mundo começa já até a questionar o cara. Pô, o cara tá cobrando tal, sendo que ele tá cobrando só o que é de direito dele combinado. Tá no contrato, tem que pagar. Né? Então ele deu os panos quentes aí o Fabinho Soldado. Vamos ver o que acontece aí nessa situação do Memphis. O errado não é ele. Claro. Exatamente, foi o que eu falei aqui, né? Problema da diretoria, que aliás, o Memphis, ele tava postando umas coisas nos stories há um tempo atrás, e muita gente tava naquele momento conturbado político do Augusto sair e tal. Então muita gente, assim, da torcida do Corinthians, do meio, especulava que as postagens dele eram tipo indireta para os caras contra o Augusto, defendendo o Augusto. Só que já tinha chegado uma informação aí de bastidores, né, para o pessoal que acompanha o dia a dia do clube, que o Memphis tinha rachado com o Augusto Melo. E inclusive ele postou uma foto de um leão lá que ele falava assim, que ele falava sobre quebra de confiança, quando alguém promete e não faz. E agora ficou muito óbvio que realmente era pro Augusto as indiretas, né? Porque o Augusto prometia para ele que ia pagar e nunca pagava. Então tem esses valores em aberto aí, que é realmente aí cerca de 4 milhões e pouco aí, né, pela premiação do título do Paulistão e mais um e pouco de direito de imagem, embora os salários, né, que é o que é pago pelo Corinthians ali em carteira mesmo, estejam em dia. Mas ainda assim, é um valor que em contrato ele tem o direito de receber, que ele já deveria ter recebido, e o clube não pagou. E o advogado do Memphis enviou, né, mano, uma notificação aí para a diretoria atual do Corinthians, para o interino, o Stabile e o Mendonça, que estão aí à frente do clube agora, pedindo para que esses valores fossem quitados até hoje, até quarta-feira, né? Porque segundo ele, o advogado do Memphis, eles já teriam enviado essa notificação pro Augusto em maio e o Augusto ignorou. E aí agora eles enviaram ontem, na terça-feira, novamente, pedindo para que fosse pago até o final de hoje, né, de quarta-feira. E aí a diretoria alegou, né, até emitiram uma nota oficial, alegando que eles não estavam sabendo dessa primeira notificação aí, que o Augusto não teria passado, inclusive para o departamento jurídico, aí financeiro, enfim. E que depois que eles receberam ontem essa notificação, eles já imediatamente, né, começaram a se mexer lá para tentar esse dinheiro para deixar tudo quitado hoje. Mas assim, né, mano, não tem o que a gente falar nesse caso de, tem torcedor que às vezes fica bravo com o cara, de, já tá arrumando desculpinha pra sair, pra ir embora. Cara, tá no contrato, ele esperava receber, o Corinthians se prontificou a pagar isso aí. Então tem que pagar. Tá errado a diretoria de ter deixado de pagar, de ter ignorado a primeira notificação e de ter deixado chegar a esse ponto, né, mano? Agora, vocês acham que Concordo. O Memphis vai aceitar um parcelamento disso? Não, parcelamento não, porque essa notificação que o advogado enviou já era pedindo Pra pagar, né? para que quitassem total esses valores em aberto e até hoje, né? Ou seja, pra diretoria atual, eles deram um dia aí, ó. Na terça, né, que foi dia 24 agora, que enviaram a notificação. Citação, né? Então. E eles deixaram mas, Lelê, claro. uma notificação é mais para dar um susto. Sim. Não é um processo. Uma notificação se você não fizer o negócio aí, é trolha para cima de vocês. Você tá meio que avisando, tanto que é um negócio extrajudicial.
nada impede de o cara pegar e falar, ó, senta aí, vamos conversar, vamos fazer um acordo e vamos parcelar. Pode acontecer? Pode. Eu, se fosse o Memphis, aceitaria? Não. Porque o negócio é o seguinte, Lelê. Tem muito torcedor que usa aquele discurso imbecil de tipo, não tá jogando nada e ainda quer pedir ainda o valor do prêmio do Paulista. Gente, são duas discussões distintas. A primeira, o Memphis tá correspondendo? Não. Tá abaixo do que pode jogar? Sim. Merece receber o que tá estipulado no contrato? Sim. Acabou. Você pode contestar a bola que ele tá jogando, você não pode contestar o valor que ele tem para receber. Ah, mas é um cara milionário, ele poderia abrir mão? Não poderia. Você, independentemente de quanto você ganha na tua profissão, se a sua empresa te promete pagar algo, você espera e tá contando com aquele dinheiro, independente de quanto você ganhe. É seu direito receber, cara. Vamos parar com esse discurso imbecil. Eu lembro a mesma época, Lelê, que falavam isso do Luan. Porque o Luan tá pedindo não sei quanto aí que o Corinthians tá devendo para ele. Tem um contrato. Ele não colocou uma arma na cabeça de ninguém para assinar. Inclusive foram abrir as pernas pro cara. E a partir do momento que fizeram isso, honrem o que foi combinado. Simples assim, não tem discussão. Mas olha, uma coisa que eu teria muita curiosidade, é impossível, isso nunca vai acontecer, é botar o Mano de 2025 conversando com o Mano de 2000 não existe. Sobre esse tema. Porque o que diria, gente? Estávamos todos no estúdio da Avenida Doutor Arnaldo, etc e tal. O que diria o Mano de 2000 agora pro Mano de 2025? Tá ligado? Tá ligado aí? Tem que ficar devendo mesmo. O cara tem que jogar. Maluco não joga porra nenhuma. Joga nada, fica cheio de cobrança. Tem que dever mesmo. Tá ligado? Maluco tem que ficar esperto. Eu não lembro, mas o Sombra, ele usava muito uma frase aí, é no amor ou no terror. Você cansou de falar isso, é no amor ou no terror. Né? Tem que invadir e quebrar tudo. Ou joga por amor ou joga por terror. Mas o negócio é o seguinte, eu acho que todo mundo deve ter mudado, o Sombra, com relação ao comportamento. Eu não lembro o que eu devia falar em 2000, mas eu podia, talvez eu dissesse até mais atrocidades do que eu digo hoje. Talvez? Talvez, eu acho que possivelmente faria mesmo. Você quer umas gravações ou não? Não, mas eu acho que se você pegar o estádio 97 de 2000, 2001, eu acho que todo mundo seria preso, não somente eu. Não, preso não. A gente falava no ar, eu seria, mas eu ia pegar uma semana. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Não é não. Mas enfim, eu acho que nesse ponto aí, Lelê, cabe sim o Corinthians tomar vergonha na cara e honrar o compromisso que ele estipulou lá com o cara. É isso. Mais alguma coisa que você separou aí, Bento? Separei. Vocês falaram ontem da renovação com a Nike? Falamos ontem da renovação, hoje confirmou então. Vai dar cerca de 56 milhões anuais, né? Mas aí tem a bonificação. 59, isso, que com a bonificações, premiações, pode chegar até 1,3, né? Vai ter o reajuste do IPCA também. Ô, Lelê, Oi. Agora o Augusto deve ser muito rico, né? Porque assim, ele pegou uns escritórios de advocacia caríssimos. Caríssimos. Hoje eu li até, acho que foi no blog do São Paulo, e... Pegou um do São Paulo lá agora, né? Pegou um do São Paulo aí também, que é caro a parada. Ele é primeiro secretário lá do conselho, chama, acho que Márcio Sayeg. São escritórios caros. Então ele deve ter muita grana, né? Porque esses advogados Depois que ele virou presidente. Ele pegou o Zé Eduardo Cardoso. Então. Ex-ministro. Ex-ministro da Dilma, me falaram que ele não sai de casa por menos de 5 milhas. Então, tô falando de advogados aí, e não é só advogado, são escritórios, né? Coisa de milhões, milhões e milhões. É claro que a gente não faz acusações sem provas, mas a gente pode supor e levantar. Eu não suponho nada, eu só tô perguntando se ele é rico. Não, então, mas é uma suposição. Ele é rico ou não é? O que é isso aí? Rico ou não é? Que é o que a gente faz aqui, porque é o seguinte. Inclusive, é algo que a gente questiona com frequência aqui na rádio, né? E no Estádio 97. Um cargo que não é remunerado, de um clube que tá quebrado, que tá cheio de dívida, e os caras se matam por esse cargo. Por que será, né? Será que tudo isso é amor, como diz o Augusto Melo, que ele fez tudo por amor ao clube, e agora a gente tá vendo aí o amor dele, né? Aquela poltroninha um monte de dívida, ouro, aquela poltroninha com ali. renovação de contrato aí, com aditivos de empresas que ele deixou, que ele fez igual o Duílio fez, inclusive com os empresários e jogadores. Então isso aí a gente vê que é o amor realmente ao clube, né? Mas enfim, depois que sentou ali na cadeira, né? Porque se é humano tendo que recorrer a esses advogados, aí ele fala, ok, a gente já sabe, né? Uma pessoa de grande sucesso,
e etc. Não, mas, ô, e tal. Sombra, vou te falar, advogado é um negócio que você não pode economizar. É melhor você vender tua casa e pagar um advogado bom do que você tentar economizar e fazer merda. É igual uma cirurgia. Se é uma cirurgia extremamente delicada, não adianta você fazer em qualquer boca de porco, mano. Você tem que pagar o melhor pra realizar a cirurgia. É a tua vida que tá correndo em risco. E com relação a uma ação dessa aí, meu irmão, se você não tiver um cara, talvez aí, bam, pra não usar um outro termo por trás aí, te cobrindo com relação à parte jurídica, Gente, vai sentar no eu quiabo. tava lendo ali umas partes do relatório, o relatório final, né, da Polícia Civil sobre o caso aí da ex-patrocinadora do Augusto e das contas de onde foram parar o dinheiro. Foi... Ai, meu Deus. O dinheiro, assim, sabe, é claro, né, porque tem empresas laranjas utilizadas pra esse dinheiro ir pra lá e pra cá. E que a polícia identificou e achou estranho. Conta de influenciador, gente. Do Buzeira. Dinheiro do Clube do Pará em conta de influenciador, gente. Que a gente sabe que também tem uma certa ligação. E que esse influenciador entrou no campo pra carregar a taça do Paulista. Teve reunião com o Augusto no clube. Ele teria ajudado, né? É bizarro. Na campanha do Augusto, não foi isso financeiramente? É que assim, desde a primeira campanha do Augusto, aquela que ele falava da roda gigante, que ele esteve aqui no Estádio 97. Talvez os corintianos que morem aí fora de São Paulo, que não estejam tão nesse núcleo aqui de Parque São Jorge, não sabiam disso. Mas pra gente que convive aqui, sempre teve essas falácias, uns boatos, uns burburinhos, que a campanha do Augusto era bancada por uma facção. Sempre teve. Sempre. Isso desde a primeira campanha. Sempre. No Parque São Jorge sempre se falou isso. E sempre se falou dessa ligação. E agora, depois desse caso estourar com a ex-patrocinadora, e agora já foi parar na mídia e todo mundo já sabe que teve a ligação realmente com essa facção, meio que se concretizou uma suspeita que já era levantada há muito tempo. Mas isso são suspeitas, né, Lelê? Não, segundo a polícia não é mais suspeita. Segundo a polícia Mas o Mano não sabia disso. Não, lógico que sabia. Não, ele, do jeito que ele passou pano pro Augusto, ele não sabia. Agora a polícia já deu já ligou os pontos e já jogou na roda e a mídia toda já falou sobre. Então não é mais segredo pra ninguém, né? Fala, Maurício. E a questão não é ter passado pano pro Augusto. Quando houve a possibilidade de entrar uma nova pessoa lá que não fosse da renovação e transparência, toda a torcida do Corinthians, não é que, olha, meu Deus, chegou o salvador da pátria. Era melhor tentar acreditar na incógnita do que na certeza que ia dar merda. Eu sei, tô brincando com você. O Augusto, não, mas tudo bem. É bom até pra gente explicar. O Augusto, ele recebeu uma grande chance e teve uma grande oportunidade de varrer as ratazanas de dentro do Parque São Jorge e não fez. E tem provado a cada dia, Lelê, inclusive, tem agora uma notícia que pintou aí se eu não me engano, acho que foi do Salazar. Me desculpa se não foi ele, mas depois talvez eu dê o crédito para quem foi, se não foi o próprio Salazar, que ele trouxe a informação, Lelê, que o Augusto teria renovado o contrato de um cara poucas horas antes dele sofrer aquele impeachment do Conselho. Ele renovou o contrato de uma pessoa, um prestador de serviços lá do Corinthians, que teria uma multa rescisória e estava na cara que esse cara também seria mandado embora, porque o Augusto já tinha consentimento que o Conselho iria votar pelo impeachment dele, ou seja, o seu afastamento, e automaticamente toda a diretoria dele cairia. Ele fez uma transformação no contrato desse cara, Sombra, de ao invés de pagar um salário de rescisão contratual, ele ampliou para 3 salários. Ele triplicou a multa rescisória desse cidadão. Então, é uma situação que o Augusto, a cada dia que passa, ele vem provando que ele é um Duílio parte 2. Ele que criticou tanto o Duílio naquele negócio do estacionamento da Neoquímica Arena, naquele contrato imbecil que foi feito, Lelê, ele fez a mesma coisa com a empresa de limpeza e a empresa de segurança. Ele ampliou o contrato dessa empresa, Sombra, sabendo que ele corria o risco de sair, para 2030. E com a multa rescisória da quitação integral do contrato. Então esse cara, para mim, é outro Duílio. Não é fraco, é outro não, que também... E esse tipo de coisa, o RG, se a gente morasse num país decente... que tivessem conselheiros comprometidos com o clube, esse tipo de coisa não aconteceria. Aconteceu com o Augusto, mas a gente pediu o impeachment do Augusto. Por que não pediram o impeachment do Andrés? Por que não pediram o impeachment do Duílio? Mas aí, então, pra mim, esse conselho tá querendo pagar de gatão aí também, achando que são os paladinos aí, Lelê. Pra mim é tudo farinha no mesmo saco também. E a questão, mano, é essa que assim, né? Aí o povo fala, mas vocês apoiaram o Augusto. Óbvio que assim, a maioria da torcida do Corinthians, mais de 90% da torcida, apoiou sim o Augusto,
Mas não porque eu, pelo menos, tá? Vou falar por mim. Não porque eu achava que o Augusto ia ser um messias, que ele ia salvar o Corinthians, que ele era, nossa, um puta cara bom, dirigente, de caráter bom. Isso eu sempre falei aqui que não. Eu sempre falei que ele era o menos pior e que não era pra torcida se iludir achando que também ia ser mil maravilhas com o Augusto. Eu lembro, inclusive, que eu tava sentadinha nesse lugar aqui quando a gente falava das eleições. Eu falei aqui exatamente isso. Por quê? Já tinha também muitas coisas de bastidores que se falavam, assim, do Augusto, inclusive isso que eu acabei de contar aqui. Só que até então eram falácias, a gente não sabia se realmente era verdade ou não, né? Podia ser conversinha da oposição, só pra tentar queimar o cara? Podia. Então a gente não podia chegar aqui e jogar no ar uma história dessa, por exemplo. Agora, depois que a polícia levantou no inquérito final, lógico, claro. já saiu em toda a mídia aí, GE, né, e tal, fantástico. Aí sim a gente pode falar baseado no que saiu no relatório da polícia, aí, e de certa forma meio que se comprovou essa ligação. Bom, Fiel, está claro para mim que o Memphis está fazendo tudo isso para colocar pressão sobre o seu futuro, dependendo do que acontecer nos próximos dias. Caso chegue a proposta do Besiktas, veremos o desfecho dessa história toda. E não temos nem o que questionar o jogador. Infelizmente, ele está na razão de cobrar o que é dele. E o BO está no colo da gestão, que precisa correr contra o tempo para pagar esses 5 milhões de reais. E vale a pena lembrar que não é somente ele que está cobrando, mas também 4 jogadores do elenco que ainda não receberam o que foi prometido lá atrás, né, de premiação de Paulistão, entre outras coisas também. Mas deixem aí o que vocês acharam desta triste notícia.